Salve meu povo, aqui é Glê Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Glê, mais um lançamento de Glezinho Batera, dessa vez em áudio através deste podcast, é desse jeito. E no episódio de hoje, polêmica, algo que é polêmico e não deveria ser, que é o quê? Posicionamento político no meio artístico, certo? Eu dei uma pequena googlada aqui para saber quem é o autor dessa frase, que é aquela frase que diz: tudo é política, inclusive o seu silêncio disfarçado de neutralidade. Segundo aqui as buscas na internet, é de Antonio Gramsci, certo? Filósofo italiano, marxista, coisa arada, coisa e tal. E é uma frase bastante antiga, né? Não pesquisei o suficiente ali para ver de que ano, mas é lá daquela época lá. E isso aconteceu muito a partir de 2014 no Brasil, 2013, quando diversos artistas, né, geralmente da música e também atores, mas vou falar mais sobre os músicos, faziam seus posicionamentos nas redes sociais e as pessoas lançavam aqueles comentários: prefiro você só cantando, é difícil separar o artista da obra, a sua opinião é ridícula, mas a sua música é ótima. Isso vale para todos os lados, né? Tanto para a esquerda como para a direita. Isso aconteceu em diversos países, né? Aconteceu bastante com a galera do rock and roll aí nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas aqui eu tô me referindo mais ao Brasil, né? No nosso país aqui, que tem essa polarização, essa dualidade, esquerda e direita, né? Verde, amarelo e vermelho, muito forte, né? Muito latente. Aconteceu muito com a galera do rock, né? Tico Santa Cruz, João Gordo, Roger Moreira, né? Roger Pereira, acho que é Moreira, lá do Traje a Rigor, que é de direita no caso. Lobão, que depois se arrependeu. Enfim, uma série de cantores da galera do rock and roll que tiveram aí seus perfis bombardeados de mensagens de pessoas que se diziam decepcionadas, né? A galera do reggae também. Teve uma galera do reggae, isso reggae nacional, né? Não vou citar nomes, mas que se fez de loucona, postou nas suas redes dizendo que não se envolvia com política. Outros falaram que era de esquerda e levaram bomba. Outros cometeram o fenômeno de ser do reggae e ser de direita. Enfim, aconteceu de tudo. E o que faltou foi essa percepção de que tudo é política, inclusive o silêncio, inclusive os posts floreados, disfarçados de neutralidade. Mas o que é necessário aqui que a gente entenda, não só no Brasil, mas em todos os lugares, de que tudo é político, mas não necessariamente tudo é partidário, né? Não necessariamente a política tem que ser como está sendo aqui no Brasil, certo? Com o time A e time B, e quem não é do A, consequentemente é do B. Mas tudo é política, todos estão dentro de perspectivas políticas. É ideal que fosse mais do que dois lados, atualmente está em dois lados. Vocês sabem, inclusive, qual lado que está esse podcast, mas é necessário que a gente não tenha essa ingenuidade de achar que consegue se distanciar em alguma esfera da política. A política, então, ela é um conjunto de perspectivas e práticas e visões, né? Perspectivas e visões são praticamente a mesma coisa, né? De ver o mundo e de ver a sociedade. Então nós estamos imbuídos, né? Nós estamos portando, como diria a linguagem popular, estamos portando. Olha aí, deu um insight agora. E os caras falam que tá portando o kit, né? Que tá vestido de várias roupas de marca. Pô, nós podíamos dizer que estamos imbuídos de roupas de marca. Pô, ia ser uma pressão, hein? Mas enfim, voltando ao assunto. Tudo está imbuído de política, né? Tudo está portando política. Por mais que a gente de repente tenha um choque, a gente não, né? Galera aí que era conservadora e tem um choque quando o seu cantor preferido se assume de esquerda, essas pessoas elas precisam entender, todos nós precisamos entender, de que nós estamos com a política inserida na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, ambiente de estudo, na nossa religião ou na nossa não religião, nos produtos que a gente consome, né? Nas marcas e nas lojas em que a gente consome, nas empresas que de certa forma prestam serviço pra gente, de internet, de cartão de crédito, de telefonia, de transporte, enfim, uma série de coisas que perpassam a nossa vida, né? Os veículos midiáticos que a gente assiste, ouve, lê, enfim, nosso entretenimento, as séries, as músicas, nosso esporte que a gente pratica e o esporte em que a gente acompanha, né? Os campeonatos, enfim, tudo isso está inserido a política, não necessariamente a política partidária e não necessariamente somente dois lados, mas em tudo isso existem visões e existem direcionamentos para que aquilo está sendo feito, para que aquilo está sendo usado. Então, como tem uma música do Suricato que diz:
Quando inocência, diria até displicência achar. Acho legal esse inocência ou displicência. Seria inocente ou displicente de nossa parte achar que algo está fora da política. O que existe são usufrutos, digamos assim, o que existe são funcionalidades diferentes para algumas manifestações. Nem toda manifestação, aqui eu vou me referir a manifestações culturais, vão ter esse cunho político. Por exemplo, nas eleições, houveram uma série de artistas de gêneros musicais que não se posicionaram. Por exemplo, galera do sertanejo, pagode, alguns do funk, alguns do rock, alguns da MPB, alguns do pop, que não se posicionaram entre um partido ou outro partido, porque acreditam que a sua música carrega o único espaço de entreter, de emocionar, de fazer cantar junto, de pular, de dançar, de beber. Enfim, de certa forma eles não estão errados em acreditar de que essa é a função com a música deles, mas isso também representa uma política, certo? Quando tu assume que a tua música ela é uma música de festividade, né, de balada, de dançar, enfim, ela realmente não abre precedente para, como dizem, né, palanque político, né? Realmente não é um ambiente de se fazer discurso político partidário, nem nos clipes, nem nas entrevistas, nem mesmo nos shows. No entanto, a gente está sempre cantando para pessoas, né? A gente não fala para as paredes. E essas pessoas, elas têm título de eleitor. Então elas praticam política, mesmo que elas não queiram ouvir no seu momento de descanso, momento de ouvir uma musiquinha para distrair, elas não queiram ouvir política, mas elas em algum momento se deparam com política. E essas pessoas, esse conjunto de pessoas, têm práticas sociais, hábitos sociais, muitas vezes em comum, né? Fazem coisas parecidas, coisas iguais e consequentemente podem vir a votar igual também. Então, ainda que seja a função social desse artista simplesmente florear, simplesmente colorir os dias, passar o tempo para esses consumidores estão assumindo uma certa postura política também. E é inegável que existem outras manifestações musicais que cumprem funções diferentes. Existem manifestações que são fundadas na postura combativa, na postura de contestar o status quo, contestar as ordens sociais, estilos geralmente que tiveram seu início às margens do sistema, né, como o samba, a música negra no geral, contemporaneamente aí algumas vertentes do rock, né, o punk rock, hardcore. Recentemente eu ouvi falar que até vertentes da música eletrônica também eram músicas de contestação social, muito embora hoje seja um puta gênero de playboy, né, galera ali das baladas aqui de Floripa, dos beach clubs. Mas enfim, ouvi falar, não tem base suficiente para falar sobre música eletrônica, mas ouvi dizer que em sua gênese a música eletrônica também era uma música de luta. Então esses artistas, mesmo que não venham a divulgar artistas de esquerda, que não é obrigação de ninguém, né, fazer palanque para político de esquerda, não é obrigação de nenhum artista, eles carregam nos seus discursos e nos seus paradigmas musicais contestações de ordens sociais, né, raciais, sociais, pautas de moradia, pautas de alimentação, segurança pública, fim da repressão policial, uma série de pautas que esses artistas e esses gêneros venham a carregar. E como as coisas são fluidas, né, elas são vívidas, o tempo vai passando, alguns estilos também desenvolvem vertentes cuja a obrigação, digamos assim, não é a contestação política e sim o entretenimento também, né? A gente pode perceber algumas vertentes do rap, algumas vertentes do samba, né, o pagode, o próprio funk daqui do Brasil, a partir dos anos 2000 e tal, eles assumem esse papel do entretenimento, deixando um pouco de lado, de certa forma, a contestação política ou não, porque muitas vezes por trás de músicas meramente dançantes, meramente para entretenimento, existe também uma postura política, uma postura de contestação enraigada fortemente. Então, o que eu quero dizer, a grosso modo, com esse episódio é que muito tem se falado sobre os artistas poderem ou não ter um posicionamento político, mas na verdade é necessário em que a sociedade civil como um todo tenha capacidade de entender de que tudo é política, não necessariamente tudo é partidário, e de que esses artistas, né, são seres humanos, né, são CPFs, como as pessoas falam. Esses artistas são CPFs, são cidadãos, têm as suas visões de mundo e com certeza isso vai ser impresso na sua arte. E o artista também não precisa ter esse receio de
uma má interpretação do público, de o público vir a deixar de consumir a sua arte em relação à sua postura política, porque a gente não é obrigado a fazer propaganda de partido, propaganda de candidato em alguma eleição, mas tudo que a gente faz tem algum posicionamento e imprimem pautas que deveriam ser universais, né? Se a gente vê hoje, por exemplo, um comercial de uma marca de cosmético que gera uma polêmica por conta de gênero de um dos atores do comercial, parece que vira isso uma pauta de esquerda, mas na verdade liberdade de gênero não deveria ser algo de esquerda ou direita, assim como igualdade racial, assim como não se calar diante de uma situação de violência extrema ou de desigualdade social potencializada por algum fator externo, né, como agora na pandemia, com preconceito não, desemprego muito alto, trabalho precarizado muito alto, milhões de pessoas sem renda, e passou a desencadear uma série de campanhas, né, de doação de alimento, doação de material de limpeza, de roupas, e tudo isso é um posicionamento político. Ainda que essa pessoa não se identifique como sendo uma pessoa de esquerda, ao ter a empatia com setores da sociedade que têm menos condições de subsidiar o seu básico, essa pessoa vai lá e faz uma doação, beneficiando dezenas de outras pessoas, ela está tendo uma postura política. E aí depois vem o julgamento se isso foi bom ou ruim. Nesse caso, né, da doação, com certeza é bom. Mas a pessoa, mesmo não compactuando com o político A ou B, ela está fazendo política sempre. Então a parada vai muito nesse caminho. Independente se a gente gosta ou não da opinião de algum artista, do posicionamento de algum artista, independente se a gente quer ouvir discurso político entre uma música e outra do show ou não, tudo é política, tudo está interligado, tá certo? Então é isso, meu povo, esse foi mais um Resenha do Gle. Mande esse episódio para alguém que vai gostar, dá um salve lá no Instagram, @gle_ribeiro, acompanhe os próximos episódios, se tiver com um tempinho, dá uma ouvida aí nos episódios que já estão no ar, tá certo? Grande abraço, política agora aqui, viva a democracia, valeu!